Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre Os Seis Grows da Elizabeth Lin, publicado aqui no início desse ano pela editora Plataforma 21. Um livro muito especial, muito legal, então eu espero que vocês se animem bastante para ler quando eu falar um pouco mais sobre esse livro aqui para vocês. Mas antes disso, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixa um comentário, um joinha e compartilha esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue a chegar a mais pessoas. Agora sim, sem muita enrolação, vamos lá falar um pouco mais sobre Os Seis Grows para vocês, uma das minhas melhores leituras nesse início de 2022. Seis Grows, ele se passa no reino de Kiata, um reino onde a magia é algo que foi selado há muito tempo, ela não existe mais nesse mundo, ou pelo menos não deveria existir, e aqueles que de alguma forma conseguem ter acesso a essa magia são considerados párias na sociedade, são enviados para uma montanha sagrada para que eles possam ser, digamos assim, contido. Então a magia nesse reino de Kiata, ela é proibida e isso acontece por séculos e séculos até que a nossa protagonista, essa aqui dessa linda capa de Os Seis Grows, Shiori, descobre que também tem magia. E é tendo esse acesso à magia que a trama de Os Seis Grows vai, digamos assim, ter seu pontapé inicial para que ela se desenrole da forma que se desenrola ao longo dessa leitura. O livro ele é uma adaptação, digamos assim, do conto Os Seis Cisnes dos Irmãos Grimm. Eu lembro que eu falei no meu vídeo de apresentação de leituras de abril que ele era um reconto de elementos de um conto, digamos assim, asiático, que não sei de qual país, mas não é exatamente isso. Ele pega alguns elementos, claro, do folclore asiático e elementos fantásticos da cultura asiática em geral, principalmente ali da China, diria eu, e Japão. Mas a obra que serve de referência para Os Seis Grows é o conto dos Irmãos Grimm, Os Seis Cisnes, como eu já falei. Aqui nesse livro nós somos apresentados, como eu já falei, a Shiori, a protagonista, e ela descobre que tem magia muito cedo em sua vida e ela, de certa forma, mantém isso em segredo. E aqui no início do livro ela está prestes a ter um casamento arranjado e ela tem um pensamento formado na cabeça dela de que o futuro noivo dela é um bárbaro, ele é um cara sem coração, que não é gentil, ainda que muitos falem para ela que é justamente o contrário. No dia em que ela seria apresentado à família do noivo, a família do noivo inclusive foi ao reino em que ela mora, afinal ela é filha do imperador, e ela decide, digamos assim, fugir. Por conta disso, ela conhece um dragão, depois de passar por uma situação complicada em que ela quase perde a vida, e é esse acontecimento específico que faz com que as coisas comecem a dar errado na vida da nossa princesa Shiori. A princesa Shiori, ela tem uma madrasta, e essa madrasta se revela ser uma pessoa que também tem acesso à magia, e pelo visto ninguém sabe disso. Mas o que acontece? Essa madrasta aparenta não ser exatamente o que ela é, e amaldiçoa Shiori e seus irmãos, seus 6 irmãos. Shiori não pode falar para ninguém sobre o que aconteceu. Se ela falar qualquer palavra que sair da boca dela, vai ser o suficiente para matar cada um dos seus irmãos por cada palavra que ela pronunciar. E os 6 irmãos são os 6 Grows do título. E é a partir daí que a história vai se desenrolar, Shiori querendo descobrir por que a madrasta fez isso, ou uma forma também de quebrar essa maldição. Na verdade, um conto de fadas bem simples, vamos dizer assim, um conto de fadas, uma fábula, aquele negócio clássico que a gente vê nos muitos contos de fadas que a gente viu nos livros dos Irmãos Grimm, nos contos dos Irmãos Grimm, mais especificamente, mas não é exatamente e somente isso. E uma das coisas mais legais que a gente pode observar na leitura de Os Seis Grows é como é muito fácil a gente começar a imaginar, a começar a entrar nesse universo aqui logo nas primeiras páginas. A Princesa Shiori é uma personagem muito cativante, ainda que mimada no início do livro, mas é incrível como ela fisga o leitor desde o início. A narrativa do livro ela é em primeira pessoa, então isso causa essa questão da aproximação com o leitor.
E a Elizabeth Lin faz um trabalho incrível nesse livro em criar essa identificação rapidamente com a Princesa Shiori, ainda que, claro, a gente vai começar achando essa personagem mimada pela forma com que ela pensa, digamos assim, da posição dela na sociedade, a forma com que ela pensa de forma totalmente precoce, com um certo preconceito também sobre o futuro noivo dela. E a construção de personagem aqui, o crescimento de Shiori ao longo desse livro é incrível. É uma personagem que evolui muito bem, não sou artificial esse crescimento dela. É uma personagem que cresce muito com as coisas que acontecem ao longo da leitura e que não são poucas coisas que acontecem aqui, para vocês terem noção. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que vale muito a pena nesse livro é isso, o crescimento da Shiori como personagem ao longo de toda a leitura. E vale mencionar que a autora ela também faz um trabalho excelente com personagens coadjuvantes, principalmente o Takan, que é esse personagem que seria o futuro noivo da Shiori, e também a irmã dele, que é a Megari, que é uma personagem, digamos assim, basicamente uma versão em miniatura da Shiori, também bastante impetuosa, mas é uma personagem engraçada, bastante legal de se acompanhar, mesmo que apenas do ponto de vista da Shiori. São dois personagens bem legais, bem construídos, que a Elizabeth Lin deu um cuidado especial, e como eu falei para vocês, outros personagens também ficam muito bem construídos, são personagens que não ficam de lado, então um dos maiores pontos positivos com certeza é isso, construção de personagens. E a narrativa, o que falar da narrativa de Os Seis Grous? É, como eu falei, essa questão bem mágica, vamos dizer assim, é um livro muito mágico, ele entrega pra gente alguns momentos bem singelos, muito, digamos, característicos de contos de fadas e fábulas, e ele tem esse pé, claro, na fantasia, só que é uma fantasia contida, ao mesmo tempo em que a gente sente a presença dos poderes da Shiori, a gente sente a presença dessa questão da maldição que assola ela e os irmãos, e só que assim, vai muito além disso. O livro ele tem essa questão da magia, mas também traz uma questão bem política, não é o foco do livro, não é uma leitura, uma fantasia tão política assim, mas a gente descobre que existe sim um plano para fazer as coisas, que podem fazer, na verdade, as coisas mudarem bastante de panorama em Kiata, que é um reino que passou muito tempo em paz, então depois de tanto tempo em paz, algumas forças, digamos, das trevas, as forças do mal, estão começando a se movimentar para que essa paz comece a ficar de lado. Aqui a gente tem uma certa divisão na questão de poderes mágicos e criaturas mágicas. A gente tem o que eu já mencionei, os dragões, que são seres que por muito tempo foram dominantes dentro de Kiata, dentro desse universo, mas que eles acabam agora deixando de lado um pouco essa questão da relação com os humanos. Os humanos eles consideram os dragões criaturas bem traiçoeiras, então não se deve confiar neles. E tem um dragão específico aqui que tem contato direto com a Shiori, que é um personagem que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, mas é legal ver essa ponte sendo criada aos poucos aqui, porque eu imagino que é algo que vai ser mais construído ainda mais no segundo livro, que se eu não me engano ele se chama The Dragon's Promise, que deve ser algo como a promessa do dragão, em tradução livre, vamos dizer assim. Ainda assim, aí temos, como eu falei, os dragões, aí temos os demônios, que são criaturas que estão aprisionadas em uma montanha sagrada, junto com todo o acesso à magia. Então, em teoria, qualquer criatura que tenha acesso à magia, que chegar em Kiata, não conseguiria ter poderes mágicos, mas por alguns motivos que a gente vai ter nessa leitura aqui, a gente descobre que não é bem assim, as coisas estão realmente mudando para o reino de Kiata. Então, é realmente algo bem legal que a gente vai vendo aqui na narrativa de Os Seis Grous. Como eu falei, é uma narrativa muito simples, bem fluida, bem rápida de se ler. Ainda assim, o livro é uma delícia de se acompanhar, principalmente pelos seus personagens e as tramas que começam a se tecerem no background da história. Então, eu quero trazer um destaque aqui também, dentro ainda dessa questão da narrativa, é como a escrita da Elizabeth Lin, ela traz toda a beleza desse reino. Eu acho que não é fácil um autor fazer o leitor se sentir tão bem ambientado dentro dessa história. Então, no início do livro aqui, sei lá, era verão ou primavera no reino de Kiata, na capital Guindara, eu acho que esse é o nome. A gente sente essa questão do verão, a gente sente os personagens vivos para viver
essa questão festivais, comidas, e é tudo muito vivo. Aí quando a Shiori vai, em certo momento, chegar num reino mais frio, gelado, hostil, a gente sente essa mesma questão da forma com que a Elizabeth Lin, ela transmite o clima, não somente o clima em questão de frio, calor, mas como os ambientes mudam, e a ambientação da autora aqui nessa história é excelente de verdade. Outra questão bem legal aqui é o romance. O Takan, ele é um personagem que volta futuramente nessa leitura aqui, e a gente vai ter um encontro da Shiori com o Takan, uma circunstância bem diferente que vocês vão descobrir ao longo dessa leitura. E é bem legal ver como isso vai se desenvolvendo aos poucos, é algo bem bonito. A autora trata esse romance com muita delicadeza. Ela sugere, digamos assim, um certo triângulo amoroso envolvendo a Shiori, o Takan e esse dragão que a Shiori conhece no início do livro, mas eu acho bem improvável que ela vá fazer isso. Mas considerando a forma com que esse livro acaba aqui e o que promete ser o próximo livro, talvez assim não seja tão improvável assim de se pensar. Mas eu acho que ela desenvolve tão bem a questão do romance da Shiori com o Takan, que eu acho muito, de verdade, improvável que ela vá sair para um caminho diferente, ainda mais que é um romance que cativa bastante. Então a gente fica torcendo pelo casal principal aqui, e eu acho que a possibilidade de ter essa quebra do que a gente viu nesse primeiro livro, no vindouro segundo livro aqui para o Brasil, eu acho que vai ser um pouco frustrante, ainda que o dragão, eu gostaria de ter visto mais ele nesse livro, e ele é um personagem legal. Posso vir também ser um interesse romântico, digamos assim, mas eu não sei se eu gostaria de ver isso, de verdade, porque, como eu falei, o casal principal aqui já é muito bem resolvido, ainda que não avance muito em certas questões. Mas é isso, o romance é muito bem trabalhado. Para quem é fã desses elementos em fantasia, tenho certeza que vai gostar bastante. Fiquem ligados que nesse livro aqui, nem tudo é o que parece ser. Fiquem ligados nos momentos finais desse livro aqui, que são uma verdadeira loucura. Eu estava lendo que é uma leitura bem leve e bem fluida, e não tinha exatamente grandes acontecimentos assim ocorrendo. A gente vai acompanhando, claro, o drama da Shiori e nessa busca dela por quebrar a maldição, livrar os irmãos também das maldições que assola esse grupo de irmãos, 7 irmãos. E quando vai chegando nas 100 páginas, 80 páginas finais, a Elizabeth Lin muda o ritmo desse livro de uma maneira absolutamente maluca. É plot twist atrás de plot twist, é muita virada, é muita revelação, é cena de ação, é uma loucura de verdade, gente. Eu não esperava que o final desse livro fosse ter essa identidade tão grande, porque, assim, eu lia, cheguei nas 180 páginas finais, estava lendo e tinha uma grande revelação, aí me surpreendia. Aí vinha um momento de 10 páginas de calmaria e vinha mais loucura, e era assim até o final do livro, que a gente volta a respirar um pouco mais fácil depois que o livro acaba, depois que toda essa tensão dos momentos finais desse livro aqui passa. Eu acho que magistral também essa condução do final desse livro, porque é bem difícil um autor fazer essa quebra no ritmo da narrativa, deixar uma narrativa que era, digamos assim, bem leve, bem singela, vamos dizer assim, estava bem poética até, e de repente ela muda o tom do livro completamente, e não fica distante, acreditem se quiser, consegue integrar muito bem o restante do livro. Então só, digamos assim, foi a cereja do bolo para que a minha leitura de Os Seis Grows fosse 5 estrelas, favoritado, uma das melhores leituras desse ano. Eu esperava, estava bem esperançoso para a leitura desse livro, mas eu não achei que ele seria essa leitura tão especial, tão mágica que foi Os Seis Grows, da Elizabeth Lin. Falei sobre esse livro aqui com bastante empolgação para vocês. Espero que vocês possam dar uma chance a essa leitura, que é uma leitura bem legal. Eu espero que a Gisele também se interesse por esse livro, e se esse seja mais um dos livros que ela vai comprar, que eu tenho indicado aqui no canal também. Então,
é isso, eu acho que falei o suficiente sobre os 6 Grows para que vocês se animem para essa leitura. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ele até aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário e um joinha. E claro, compartilhe esse vídeo com os amigos, porque os 6 Grows merecem muito ser mais conhecido aqui no Brasil. Eu sei que já está fazendo o sucesso que ele merece fazer, mas espero que faça ainda mais um dos melhores lançamentos de fantasia, com certeza, no início desse ano de 2022. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.